conseguindo ver aí? Aqui tá ok. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre advertorial, falar um pouquinho sobre copy advertorial, passar um pouquinho sobre as estruturas que a gente utiliza aqui, como é que a gente pensa todo o processo criativo das copies do que a gente vai rodar posteriormente no Taboola, ou não só no Taboola também, outras formas aí de anúncio, Facebook Ads, que a gente tem utilizado para os nossos clientes e aqui também nos nossos produtos e serviços. Então, vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu trabalho com copy design há um bom tempo já nesse mercado. Além disso, eu tenho uma vida pública, eu sou vereador aqui na minha cidade, né? Fui secretário de Relações Institucionais aqui do município de Tupã, sou ex-professor do Centro Paula Souza e sou um dos sócios da Clix Negócios Digitais, que é a nossa empresa que trabalha com tanto prestação de serviço, coprodução e gestão de negócios digitais. Então, a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho dessa minha área e dessa minha atuação no mercado digital e falar um pouquinho sobre o que é que tem trazido resultado para nós e para os nossos clientes, né? A gente trabalha com alguns caras bacanas do mercado, um deles está aqui, que é o Dr. Native Ed, seu Guilherme. A gente já fizemos alguns produtos, até PLRs também, para o Thiago Finch. A gente trabalha junto, está na equipe da Kobe do Ryan Santos. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, bons clientes que têm tido bons resultados e isso tudo tem gerado autoridade para a gente e eu espero poder, nessa call com vocês, colaborar um pouquinho com o trabalho que vocês já têm, com o resultado que vocês já têm gerado. Bom, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é copy, né? Ou pelo menos tem uma ideia. Vocês vão ver que meus slides são textos e fundos brancos, então acho que vai facilitar para a gente poder explicar melhor para vocês. Nada mais é do que um processo de criação de conteúdo que ele tem um único objetivo, que é gerar uma ação, não importa qual ação seja. Então, a copy, ele é um conteúdo com o qual a gente quer que o leitor que passe por esse conteúdo gere uma ação. Toda ação gerada a partir da copy, ela é uma conversão. Então, isso é importante, tá? Todo processo gerado a partir de uma ação que eu quero que o meu leitor passe é um processo de conversão. Então, o cara está lá no feed dele, do Facebook, por exemplo, rolando a tela para cima, e ele encontra um anúncio, aquele anúncio, por algum motivo, capta a atenção dele, ele lê aquele anúncio faz com que ele clique ali e tire ele do Facebook e jogue ele para uma outra página. O que está acontecendo ali naquele momento é uma etapa de conversão. Então, o que a gente tem aqui sempre como nosso grande objetivo é que todo texto, ele não seja só escrito, mas ele seja estruturado de uma maneira que ele gere uma ação desejada. No caso do advertorial específico, é gerar o interesse de venda dele, aquecer esse lead para que ele chegue na página de vendas. Então, nosso grande objetivo, enquanto advertorial, é fazer com que ele chegue na página de vendas no ápice da vontade ou do desejo de consumir aquele produto que a gente vai estar ofertando para o nosso cliente. O advertorial, acho que todo mundo aqui já está ciente do que é, mas é um conteúdo publicitário, ele é um conteúdo produzido, mas ele é formatado dentro de um contexto jornalístico. Ele dá para a gente toda aquela formatação que o jornalismo traz para que a gente possa, primeiro, gerar autoridade e, mais do que isso, também aquecer o nosso potencial leitor, potencial cliente, para que ele tenha mais interesse ou passe até a conhecer o produto que a gente vai vender para ele. Aqui a gente trabalha sempre com duas linhas de advertoriais: apresentação de produto ou storytelling. O que é a apresentação de produto? A apresentação de produto é quando a gente muitas vezes vai mostrar para o cliente uma dor que ele tem ou às vezes nem sabe que tem e que existe uma solução para aquela dor. E o storytelling a gente vai gerar por meio de um processo de empatia, gerar uma história de um avatar que foi transformado por meio da solução que a gente está ofertando para ele. Então, a gente pode até, num outro momento, falar mais sobre isso, mas são as duas estruturas que a gente mais utiliza aqui: apresentação de produto e storytelling. Aqui eu trouxe para vocês a anatomia que a gente utiliza nos nossos advertoriais. Todo profissional de copy, ele segue alguma estrutura. E é importante não confundir estrutura com template pré-pronto, com modelos pré-prontos. A estrutura, basicamente, ele vai dizer para a gente que tipo de gatilho emocional, ou que tipo de emoção, que tipo de sentimento
eu quero gerar no meu leitor, ou se for um conteúdo audiovisual, naquele que está assistindo aquele conteúdo, em cada momento da mensagem que eu estou passando. Então, a estrutura que a gente utiliza aqui, que eu passo para os nossos clientes, e isso vale não só para a advertorial, vale até para as copies que a gente traz também para os anúncios, ou para a produção de conteúdo orgânico e assim sucessivamente, é a estrutura que eu chamo de G de só e A, que é gancho, dor, solução, objeção, escassez e ação. Ratana, isso aqui então é a fórmula mágica? Claro que não. E você vão ter bons copywriters, por exemplo, que trabalham até com estruturas semelhantes, mas invertidas, que vão apresentar, por exemplo, a solução mais próxima da ação, ou assim sucessivamente. Essa é a estrutura que eu utilizo, é a estrutura que depois de um bom tempo mais funcionou para os nossos clientes, e por isso é a estrutura que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, gancho, dor, solução, objeção, escassez e ação. Eu vou explicar cada uma das etapas, então aqui, a nossa aula começa aqui. Eu vou explicar cada uma dessas 6 etapas para vocês, um exemplo prático dessas 6 etapas, e aí com isso vocês têm pelo menos uma rota de como iniciar a construção do advertorial de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também interromper. Isso aqui não precisa ser só um monólogo, a gente pode ir trocando ideia e dialogando conforme vocês forem tendo dúvidas também. Então vamos lá. Antes de eu entrar especificamente nessa parte, da gente apresentar para vocês a estrutura do advertorial, explicar cada uma daquelas 6 partes, gancho, dor, solução, objeção, escassez e ação, eu gostaria de apresentar uma ferramenta que é muito simples, não sei se todos aqui conhecem, que é o que a gente chama de mapa de empatia. O mapa de empatia eu vi pela primeira vez em 2015, quando um cara estava falando sobre segmentação de anúncio para Facebook na época, e ele, na palestra dele, ele apresentou, e eu confesso que eu não lembro nem o nome do palestrante, mas ele passou isso para a gente, e eu vi, e eu achei sensacional. E desde então, é a ferramenta que eu utilizo, desde quando o cliente que faz uma advertorial comigo preenche o nosso questionário, é para cá que eu jogo as informações do que a gente está pensando em começar a produzir. O que é o mapa de empatia? Eu começo a pensar em quem é o potencial cliente que vai ter interesse em adquirir aquele produto. E com esse potencial cliente, então, eu começo a pensar em responder cada uma dessas questões que está aí no mapa de empatia. O que esse cliente, o que essa pessoa que tem interesse no meu produto, ou que pode ter interesse no meu produto, o que ele pensa e o que ele sente? Quais são as principais preocupações e aspirações que ele tem? Né? O que ele vê, o ambiente que ele está inserido, o que ele vê quando ele olha para a parede da casa dele, quando ele olha para a parede do ambiente de trabalho dele, quando ele olha para o problema que ele tem, às vezes no espelho, porque pode ser algo que esteja no corpo dele, o que ele vê, o que ele enxerga, o que ele fala e faz, o que ele conta para os outros, o que publicamente ele diz e o que ele deixa de dizer. Quais são, às vezes, as frustrações e dores que ele não conta para ninguém, mas tem? E o que ele faz? Ou para disfarçar esse problema, ou para solucionar esse problema, ou para esconder esse problema dos outros? Qual é essa relação que ele tem com o próximo, no ambiente que ele está inserido? O que é que ele escuta? O que as pessoas que influenciam ele dizem para ele sobre o problema que ele tem, a aparência física, sobre a questão social que ele está inserido, sobre o quanto ele ganha, sobre o fato dele fumar, para fazer o link aí com o Lucas, meu xará. Então, ele está também quais são as dores e os ganhos que ele vive no momento atual. Qual é a dor que ele tem, qual é o medo, qual é a frustração, qual é o obstáculo que o fato de existir aquele problema causa na vida dele. E quais são os ganhos, os desejos, as necessidades, o que ele está querendo alcançar ao se livrar daquele problema. A gente precisa ter sempre em mente que todas as decisões humanas se baseiam em 2 pilares. E isso a gente usa em tudo, tá? Eu uso na minha vida enquanto político, uso na minha vida enquanto professor, uso na minha vida também enquanto copywriter. Todas as decisões humanas, elas se baseiam em 2 pilares. Minimização de dor, maximização de prazer. É sempre isso. É assim que as espécies, assim como o ser humano, evoluíram ao longo do tempo.
tudo que eu faço que garante a minha existência ou a sobrevivência da minha espécie é prazeroso. É por isso que urinar, defecar quando você está apertado é prazeroso. É por isso que dormir é prazeroso. É por isso que se alimentar é prazeroso. É por isso que reproduzir é prazeroso. E é por isso que tudo que é perigoso gera dor. É por isso que dor física, dor emocional, medo, insegurança, tudo aquilo que pode trazer algum risco de sobrevivência do indivíduo ou da espécie gera dor. Então a gente está treinado biologicamente a fazer decisões que maximizem o nosso prazer ou que minimizem as nossas dores. Então é fundamental, logo nessa primeira etapa, logo na hora que eu penso no que é que eu estou oferecendo, para quem eu estou oferecendo, que eu já comece a pensar em quais são essas dores, quais são esses ganhos que eu posso oferecer para o meu cliente. Tudo bem até aqui? Todos me ouvem bem? Tá tudo tranquilo? Sim, tudo certo. Então, fechado. Então, beleza. Tendo isso em mente, então, agora que eu já sei o que é o meu cliente, o que ele pensa, como ele sente, quem é que influencia ele, quem é que forma a opinião dele, qual contexto ele está inserido e assim sucessivamente, eu já tenho informado, e aí se eu somo um questionário que eu passo para o meu cliente também, e isso eu posso até depois mandar para o Guilherme mandar para vocês, somando essas informações do que eu tenho, e muitas vezes o cliente já me manda também a página de vendas dele, a fórmula do produto, somando tudo isso, eu já tenho um bom background, um bom material para dar início àquilo que eu vou começar a escrever e produzir. Então, só voltando aqui, a gente tem essa anatomia, e o que eu preciso ter bem claro? Quando a gente está falando de um advertorial, eu não tenho a garantia de que o cliente vai ler o texto da forma como eu escrevi. Então, por exemplo, isso deve acontecer com todos vocês. Vocês acessam um site, não necessariamente vocês vão ler linha por linha conforme ele vai rolando a página pelo mouse ou pela tela do celular. Muitas vezes o cara vai do topo até o rodapé e depois ele vai voltando, picotando e lendo. Então, embora a gente tenha essa estrutura, é importante a gente ter isso em mente. E aí a gente vai começar a discutir um pouquinho disso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em qualquer elemento de comunicação é um gancho. O que é um gancho? O gancho, assim como um anzol, é algo que eu vou colocar uma isca ali e o cara vai se prender naquilo. Tem talvez a estrutura mais comum de copy ou de conteúdo publicitário é aquela AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Então, no gancho, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer, no meio de overdose de informação que o cara está inserido, que aquela frase, que aquele conteúdo, que aquele texto específico prenda o meu cliente a ponto dele querer continuar ali. O gancho é quase sempre composto por uma imagem e um texto. É por isso que vocês veem aquelas imagens clickbait e aquilo, um monte de coisa que, na verdade, são iscas para que a gente tenha o clique do usuário. Então, o gancho, ele precisa ser algo que gere ou identificação, ou medo, ou curiosidade no meu potencial cliente. E é por isso que eu preciso ter anteriormente já definido quem é esse potencial cliente, quais são as dores e prazeres que ele busca. Ali eu trouxe 3 dicas de como é que a gente pode pensar nisso. A gente pode trabalhar com um contraditório. Então, por exemplo, ganhe dinheiro gastando o máximo que puder. Ou então, emagreça comendo mais gordura. Sei lá, o contraditório quase sempre, para não dizer na maioria das vezes, ele gera esse efeito de gancho e ele é, então, um imã para o meu clique. Então, ganhe dinheiro gastando o máximo que puder, ou então emagreça comendo mais gordura, é algo que pode funcionar. O emagreça comendo mais gordura, a gente fez para um cliente, a gente fez o Dietas Low Carb, a gente fez um material bem bacana, a gente bateu acho que quase 100 mil reais de faturamento, era um e-book PLR com receitas low carb, e o que a gente fez? A gente trabalhou todo o contexto que você pode comer mais gordura, desde que você retire, e aí a gente trabalhou com um grande inimigo comum, que era o carboidrato. Então era isso. Você pode emagrecer comendo mais gordura. E aí o cara vai ler aquilo, tal, ele passa por um processo de um funil, e toda a copy bate em cima daquilo. E aí, como o carboidrato ele é fonte de energia, assim como a gordura é uma reserva de energia, se eu deixo de inserir carboidrato, se eu estou deixando de ingerir energia, eu passo a consumir as reservas de energia que meu corpo tem, que são as gorduras.
então meu corpo passa a emagrecer. Isso tudo é explicado ao longo da copy e isso gera ali, então, uma causa lógica no meu cliente e ele passa a ter interesse naquilo que eu estou ofertando. Então, o contraditório é muito bom. Então, se existisse algo do tipo, deixe de fumar enquanto você continua fumando, sei lá, alguma coisa nesse sentido, talvez você pudesse gerar esse efeito contraditório e prender a atenção do seu potencial cliente. Outra dica que eu posso dar nessa etapa de gancho é falar dos problemas e dos medos que o seu leitor tem. Então, por exemplo, dores nas costas podem significar risco de vida. Isso é uma verdade, você vai explicar na sua cópia a causa lógica disso, mas o cara que tem uma dor nas costas, isso pode gerar um medo muito grande nele, de qualquer outro, pode ser mais grave do que você imagina, e isso vai fazer com que ele tenha interesse, clique e passe a ler o seu advertorial. Terceira dica, trouxe aqui para vocês, apresentar a realização de um sonho. Então, o professor emagrece mais de 14 quilos nas férias e alunos não a reconhecem. Então, isso aí foi clichêzaço, rodou um monte de copies parecidas com essa, do cara que foi para a guerra, voltou e não reconheceu a mulher porque a mulher emagreceu. Isso aí no início dos encapsulados, eram os advertoriais que todo mundo copiava um do outro e saía vendendo para vender, principalmente encapsulados. Então, a gente tem ali apresentar a realização de um sonho, né? Como se livrar daquela dor ou como trazer aquele prazer para a sua vida pode ser bacana. E aí, você vender uma história, vender um contexto, ter uma imagem que se relacione com essa copy, vai fazer com que o cliente tenha mais interesse e pode produzir esse efeito gancho. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Estresse, ansiedade e insônia. Substância reverte os efeitos dos sintomas que destroem sua qualidade de vida. Então, uma headline simples, fiz aqui para essa aula, e vocês vão ver que durante todas as etapas do advertorial, vou trazer um exemplo, e que se vocês pegarem todas essas partes desses exemplos, vocês têm um advertorial montado. Então, e esse advertorial a gente vai trabalhar com essas dores, então, ansiedade, estresse e insônia. A segunda etapa, então, que a gente tem do nosso advertorial é a dor. Então, lembra, lá atrás, quando eu fiz o meu mapa de empatia, eu já levantei quais são as dores do meu potencial cliente. E agora, eu vou meio que tacar isso na cara dele. É meio que cutucar a ferida aberta. É dizer para ele que ele tem um problema, às vezes o cara nem sabe que ele tem um problema, ou que aquele problema é tão grande assim, e eu mostro isso para ele. Ou então, ele já sabe do problema e eu vou cutucar a ferida dele, dizendo, posso contar uma história de alguém que tem aquele mesmo problema e como aquilo foi sofrido para aquela pessoa, e aquilo gera identificação, aquilo dói no indivíduo, dói ver alguém parecido com você sofrendo coisas que você poderia sofrer. Então, enfatizar a dor, trabalhar a dor, é um contexto importante antes de eu continuar o restante da minha cópia. Eu trabalho com 4 perguntas que eu gosto de fazer para levantar as dores do meu cliente. Então, quais são os principais problemas que o meu público-alvo tem? O que ele sente ao ver, sentir e saber sobre o problema? Como isso impacta negativamente a vida dele? O que ele já tentou para resolver o problema, mas não funcionou? E isso é fundamental, porque nessa parte da apresentação da dor, eu posso apresentar soluções alternativas dos meus concorrentes que não vão resolver o problema do cara, porque a solução ideal é o meu produto. E é por isso que eu trabalho com dor e solução atrelado na minha estrutura. Eu já jogo a dor para o meu indivíduo, já pensando em até contradizer os meus potenciais concorrentes. Então, quais são os principais problemas? O que ele sente ao ver, sentir e saber sobre o seu problema? Como isso impacta negativamente a vida dele? E o que ele já tentou para resolver o problema, mas não funcionou. E aí, tem um exemplinho aí. Com o mundo moderno, vieram novas tecnologias, mais exigências, planeta cada vez mais conectado. Esses fatores combinados fazem com que muitas pessoas desenvolvam doença, estresse, crise de ansiedade, depressão e completa... Vocês estão em cima de mim aqui, deixa eu mexer. Aí. Completa falta de ânimo e vontade de viver. E para agravar ainda mais a situação, os tratamentos convencionais muitas vezes são à base de medicamentos que causam dependência ou deixam aquela aparência de topado. Isso sem falar dos problemas psicológicos e físicos causados por alguns desses remédios. Nesse contexto, muitas pessoas ficam presas a um impasse. Viver para sempre com essas constantes, e aí eu listei as potenciais dores dos meus clientes, né?
variação de humor, irritabilidade excessiva, ansiedade, falta de sono ou excesso dele, ou recorrer a tratamento e medicações que viciam e causam fortes efeitos colaterais irreversíveis. Aqui eu coloco o meu cliente sobre um dilema: viver para sempre com esses problemas ou buscar soluções que existem aí que pode resolver esse problema, mas criar outros que são potencialmente piores. E aí o meu cliente pensa, poxa, então eu não tenho saída. E aí é exatamente esse pensamento que eu coloco no parágrafo posterior. Mas será que existe uma maneira segura e comprovada de recuperar a clareza, a tranquilidade, mantendo a saúde física, mental e psicológica, sem precisar correr os riscos e perigos das conhecidas medicações? Então aqui eu já estou fazendo uma ligação para apresentar a solução que eu vou trazer para o meu potencial cliente. Então, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho um estudo de quem é o meu cliente, eu já bolei alguma big idea que vai prender ele, que é o meu gancho, que vai deixar ele preso comigo. Eu vou trabalhar as dores que o meu cliente sabe que tem ou que não sabe, mas que eu vou cutucar aquela ferida dele. Vou dizer quais são os problemas, vou dizer que é ruim cheirar cigarro, que é ruim feder cigarro, que é ruim usar cigarro, que o cara vai se matar, que ele pode perder o casamento dele, e assim sucessivamente. Qualquer dor que eu for trabalhar, e a partir dali, então, eu vou trazer uma solução, uma proposta de solução. A gente vai divulgar o produto e fazer com que ele tenha o máximo de credibilidade possível. Então, a gente vai listar os benefícios, a fórmula, desde que isso não seja algo estratégico para o seu negócio, estudos que baseiam aquilo, estudos científicos que vão basear aquilo. Opa, desculpa. E vou trazer relatos de pessoas, depoimentos que vão compor essa solução e como é que essa solução resolve efetivamente o problema ali trazido. Por exemplo, se eu fosse trabalhar aquela questão do emagrecimento, como é que comer mais gordura vai fazer eu emagrecer, certo? E aí eu começo a desmistificar, às vezes, aquele gancho que me põe muito forte ou até agressivo lá atrás. Então, aqui tem um exemplo de solução que dá continuidade àquele de estresse e ansiedade. A ciência parece ter nos dado uma excelente resposta. Já sabemos que nosso organismo é repleto de substâncias que promovem o equilíbrio corporal e a nossa saúde. Mas o que os cientistas descobriram é que uma combinação de nutrientes específicos, sintetizados em laboratório, podem promover um reequilíbrio dos hormônios no cérebro, proporcionando a diminuição do estresse e da ansiedade. Não é só tratar a mente, mas fortalecer as estruturas nervosas do organismo para que em cenários de estresse o indivíduo consiga se manter centrado em suas emoções e pensamentos. Assim, fruto de pesquisas de um laboratório, surgiu uma composição natural que associa substâncias que promovem um poderoso processo interno de reenergização e reequilíbrio das emoções. Em resumo, criou-se uma composição que, ao ser absorvida pelo organismo, promove uma produção de substâncias e hormônios que aumentam o prazer, diminuem drasticamente o estresse e a ansiedade, que geram insônia, sudorese excessiva e irritabilidade. Um parênteses aqui. A gente pode trabalhar um advertorial como esse do exemplo, em que eu listo várias potenciais dores do meu cliente, ou eu posso focar em uma específica. Se esse produto resolve problemas de insônia, eu poderia ter feito todo um advertorial, por exemplo, em cima da insônia do meu cliente. Então, o que a gente vai tentar sempre buscar é qual é essa principal dor, ou então, se nem eu, nem o meu cliente que está me contratando para escrever a copy sabe qual é, a gente tentar maximizar isso para oferecer o maior número de soluções possível para o maior número de dores possível. É óbvio que quanto mais assertivo for a dor e mais assertiva for o problema, mais chance a gente tem de aumentar as nossas conversões. Mas menor é o público que vai ser alcançado por aquele texto. E aí eu continuo a solução encontrada na natureza. Então, a descoberta foi de uma substância que, se encapsulada, sintetiza serotonina, o famoso hormônio do prazer e do bem-estar. O laboratório fabricante batizou o composto como produto X e suas cápsulas já são sucesso na internet, inclusive no Brasil. Pedimos para um especialista analisar a composição do produto X e os resultados nos surpreenderam. Eu vou dar algumas dicas depois de como fazer com que isso seja aprovado pelo Tabula, tá? Algumas coisas mais agressivas que eu estou falando aqui vai
vai dar problema, mas eu dou algumas dicas depois de como a gente tentar melhorar isso. E aí depois o Guilherme também pode dar um help nisso aí. Então, trata-se de uma substância que o corpo não produz naturalmente, dependendo de suplementação. Com essa fórmula avançada, inicia-se a produção que gera no organismo a sensação de prazer e bem-estar, eliminando sintomas provocados pelo estresse e ansiedade, afirma o especialista. E aí a gente vai para a etapa da objeção. O que é a objeção? A objeção é tudo aquilo que pode impedir o cliente de tomar a ação que eu quero que ele tome, de fazer com que eu quero que ele faça. Então, tudo aquilo que for esclarecer dúvidas, destruir esses obstáculos à ação, é o que a gente vai tentar tratar aqui. Então, a nossa ideia vai ser sempre passar segurança, credibilidade, e o ideal é fazer com que tudo que possa impedir o cliente de tomar uma ação seja ali trabalhado. Nas minhas copies, eu quase sempre respondo perguntas. Então, eu estou sempre trabalhando em como é que eu levanto pergunta e respondo ela. Levanto pergunta e respondo ela. Então, uma quebra de objeção. Mas será que é seguro? Será que é seguro tomar esse remédio? Todo mundo tem aquela sensação, poxa, remédio para depressão, ansiedade, vicia e tudo mais. Então, isso gera aquela dúvida. Então, será que é seguro? Para receber autorização para ser comercializado no Brasil, o produto X passou por uma bateria de testes e análises laboratoriais. Os resultados atestaram a segurança e eficácia dessas cápsulas. Com isso, a Anvisa e o Ministério da Saúde autorizaram a comercialização do produto X em todo o território nacional. Essa é a validação e garantia concedida pelos maiores órgãos de saúde do país da confiança e qualidade do produto X, que, se utilizado, promove um poderoso e constante efeito de bem-estar, ânimo e disposição. O que é importante? O Tabula ele vai pegar muito no pé quando a gente está falando de encapsulado, principalmente se a gente estiver fazendo essas ofertas, essas questões definitivas, tipo, toma e emagreça. Então, o Tabula, ele sempre a gente vai tentar buscar maneiras de dizer, te auxiliará a alcançar isso, potencializará as chances de você alcançar esse resultado, maximizará. Então, a gente tem que dizer assim que esse produto auxilia naquilo. A gente nunca pode dizer que é a solução definitiva, porque normalmente o Tabula não vai pôr nosso anúncio para rodar. Então, a gente precisa sempre trabalhar com essa questão de dizer, na quebra de objeção e na apresentação da solução, de que esse produto vai auxiliar, vai promover, pode ajudar, pode colaborar, maximizará as chances de que isso acontecer, para que a gente tenha sucesso, para que esse advertorial rode. E aí a gente vai para mais uma parte do nosso advertorial, que é a escassez. Toda oferta irresistível é rara, exclusiva e urgente. Então, rara, exclusiva e urgente. Rara porque tem pouco, exclusiva porque esse pouco que tem não é para todo mundo, e às vezes não é nem ter mais dinheiro que vai fazer você comprar, é estar no lugar certo na hora certa. E urgência, porque se você não fizer isso agora, você pode fazer em outro momento. Você pode usar, inclusive, a escassez para acelerar a quebra de objeção. E é por isso que eu trabalho objeção e escassez. Porque tem sempre aquele cara, e quem trabalhou já, se alguém aqui já trabalhou com venda 1 a 1, você está conversando com a pessoa, ele sempre fala para você, não, eu vou ver com a minha esposa, vou pensar, depois eu te dou a resposta. E eu preciso fazer com que aquele cara tome aquela decisão naquela hora. Então, se eu for capaz de dizer que aquilo é raro, exclusivo e urgente, o cara vai ter, pelo menos, a sensação de que, poxa, se eu perder essa oportunidade? O que é importante aqui? A escassez é uma dica. A escassez tem que ser real. Se for falsa, ela vai provavelmente cair no descrédito e aí você engana o seu cliente uma vez e depois nunca mais. Tem um monte de escola de inglês que fala aí que a vaga é últimas vagas, chega 30 caras lá, os caras abrem uma turma a mais e oferecem o curso mesmo assim. E assim sucessivamente. A escassez tem que ser real para que ela tenha um efeito real e continue acontecendo sempre que você ofertar aquele produto. A não ser que você não tenha interesse nenhum em construir sua marca, você quer só vender uma vez só para o seu cliente, boa, mas eu acho que não é interessante para ninguém, né? Então, a ideia central aqui é fazer com que o leitor se sinta na obrigação de adquirir o produto agora. Ele precisa tomar a decisão agora no momento de compra. Então, é um exemplinho básico de escassez, né? Como faço para comprar? Entramos em contato com o fabricante do produto X. Segundo eles, a única forma de comprar essas cápsulas é por meio do site oficial do fabricante. E aí ali eu já apresento
um link para o meu cara ir para a página de vendas, para o meu leitor ir para a página de vendas. Por isso, fica aqui o alerta. Cuidado com outros sites, lojas e farmácias que possam anunciar esse produto ou similares, pois certamente trata-se de uma cópia ilegal. E o pior, sem eficácia, sem certificação da Anvisa, podendo trazer riscos à sua saúde. A sua saúde e bem-estar é sempre prioridade e o original é o produto X. Isso é um modelo bem básico, tanto de... eu vou continuar, tá? Tanto para a gente começar a evitar principalmente os problemas que tinham nos encapsulados, que era o cara catar a fórmula e ir numa farmácia de manipulação e vender no Mercado Livre um produto, às vezes com nome pirateado, vendendo a mesma solução. Então, era uma forma de você quebrar isso também e dizer para o cliente que ele tem um risco grande ao não comprar o original, ao não comprar o produto que vocês estão oferecendo. Então, aí a melhor notícia, um desconto exclusivo, entramos em contato com o fabricante, conseguimos um lote promocional com até 55% do desconto, mas a quantidade é limitada e o preço promocional estará disponível até o dia 29 de abril de 2021. O Taboola quase sempre dá ban nisso daqui, porque o que a gente faz, quando eu faço o HTML do advertorial, eu consigo programar para que essa data, 29 de abril, sempre seja a data de hoje, o que é uma escassez falsa, né? Então, todo dia que o cara entra, ele atualiza. O Taboola não vai aprovar, né? A não ser que vocês editem depois de aprovado, mas ele não vai aprovar esse tipo de escassez falsa. Então, pensar em escassez reais, em descontos reais ou alguma coisa nesse sentido, para que a gente cause esse efeito de raridade, exclusividade e de urgência, tá bom? Mas é possível fazer isso aqui sim, é possível deixar programado ali no HTML ou na página que vocês estiverem utilizando, uma escassez falsa que sempre que o cara entrar, o último dia é o dia de hoje e assim sucessivamente. Uma dica que eu vou dar para vocês, existem serviços, existem pessoas, a gente faz aqui também. Se vocês forem rodar um advertorial que vocês acreditem que alguém possa copiar esse advertorial de vocês, peça para ser feito um processo de criptografia do código-fonte. É possível quebrar? É, mas o cara mais leigo que vai lá e copia a sua página, que baixa a sua página por meio de um plugin, ou que salva seu site por meio do navegador, ele não vai conseguir reaproveitar nada da página, ele vai baixar um monte de código bagaçado, ele não vai conseguir copiar seu texto, o navegador que ele utilizar não vai conseguir mostrar para ele o código-fonte da página, e isso dificulta muito o trabalho de um plágio que vocês possam estar tendo dos seus produtos. Eu estou falando isso porque como a gente trabalha também com esses efeitos de HTML, de gerar essa escassez ou qualquer coisa nesse sentido, proteger isso para que os nossos concorrentes demorem a conseguir copiar é importante também. Principalmente quando você paga caro numa copy que está funcionando para você e vem um cara e copia aquela copy sem pagar nada e começa a prejudicar os seus resultados com um negócio que você investiu para ter. Então é importante buscar aí formas de criptografar o seu código-fonte. E aí, a última etapa do nosso advertorial, né? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui. Então, a última etapa do nosso advertorial é a ação, né? Então, a gente tem lá, naquele desenho que eu passei para vocês no slide, a última etapa é a ação, e ela é uma etapa importante, a gente pode fazer isso de uma maneira mais longa. Eu gosto de trabalhar com uma frase, 2 frases, que é dizer para o meu cliente o que eu quero que ele faça. Lá atrás eu falei para vocês, o objetivo da copy é fazer com que o leitor faça algo que eu quero que ele faça. E nesse caso advertorial é que ele vá para a página de vendas do produto. E que ele já vá predisposto e interessado naquele produto que eu estou oferecendo para ele. Então por isso que eu já fiz uma oferta ali e tudo mais. Então o que a gente tem que pensar? Como é que eu faço para o meu cliente então ir para a página de vendas que eu quero que ele vá? A gente tem 2 formas de fazer isso. Primeiro, espalhando um monte de chamadas para ação ao longo de toda a advertorial. O que é uma chamada de ação? Clique aqui para saber mais, vá para a página de venda, conheça o produto. Isso vai aumentar muito a sua taxa de conversão advertorial, página de vendas, mas não vai aumentar proporcionalmente a sua taxa de conversão em vendas da sua página, porque o cara ele só caiu em algum link e já foi direto para a sua página de vendas. Eu costumo trabalhar com poucos links no advertorial, quase sempre no final dele, nessa etapa da ação,
mas é possível você colocar anúncios e links em todo o corpo do advertorial, fazendo com que o leitor mais rapidamente vá para a página de vendas. Isso vai aumentar a sua taxa de conversão, realmente vai mais gente para a página de vendas, mas isso interrompe a leitura do advertorial e prejudica o aquecimento que esse lead poderia ter passado antes de chegar na página de vendas. Então, essa etapa ela tem que ser um tiro rápido e certeiro, e o objetivo dela, então, o objetivo de qualquer copy, então, é gerar essa ação. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não é no mercado digital, mas é do ramo publicitário, que é o slogan de uma marca de shampoo, que é o Medcasp. O Medcasp, ele tem uma frase que é um slogan deles, que para mim é muito bom, porque ele diz tudo para o cliente. Tenho caspa, vou à farmácia e peço Medcasp. Eu estou dizendo tudo para o meu cliente. Eu tenho caspa, eu vou à farmácia e compro o Medcasp. Por que ele está falando para o cliente eu vou à farmácia? Porque o Medcasp tem um componente farmacêutico chamado cetoconazol. Então, ele só pode ser vendido por um lugar que tenha um farmacêutico. Então, não adianta dizer vá no mercado e compre. E eu tenho que diferenciar isso para os meus clientes. Não é um cosmético, é um medicamento, é um tratamento, vai resolver o seu problema. E aí eles fecham tudo com tenho caspa, vou à farmácia e peço o Medcasp e compro o Medcasp. Então, eu tenho essa dor, eu vou até uma farmácia, que é um tratamento, então eu estou encerrando a minha cópia ali, é um tratamento, e eu peço o Medcasp, que é o produto que vai resolver o meu problema. E depois, eles, no final de tudo, a venda nas melhores farmácias. Por quê? Se você for na farmácia do seu bairro e não tiver, não é porque o produto não está em todo lugar, é porque a farmácia é ruim de não ter, porque não é a melhor farmácia, porque o produto está à venda nas melhores farmácias. Até porque o cliente do Medcasp não é só o cara que vai passar no cabelo, mas é o farmacêutico que compra aquele produto para ter aquele produto à venda na farmácia dele. Então, dizer isso para o cliente, eu tenho caspa, vou à farmácia, compro o Medcasp à venda nas melhores farmácias, é dizer para o meu cliente final, se você for na farmácia e não tiver, é porque ela não é uma das melhores. Tudo bem? E isso é um gancho importante também para eu trabalhar com o meu cliente final por meio da minha copy. Aqui eu trouxe uma bem genérica e bem simplona para vocês. Gostou? Então clique na imagem abaixo ou nesse link especial e a imagem é linkada. E aproveite a promoção e faça como milhares de pessoas que estão mudando de vida com o produto X. E ali o botão, e esse botão precisa ser o mais contrastante possível da página, porque se vocês fizerem tem umas ferramentas de mapa de calor para você saber onde é que o cliente clica, ou até onde o cliente está olhando, vocês vão perceber que vai ser o botão que vai ter mais clique de toda a sua página. Então, a ideia é finalizar todo o nosso corpo do advertorial com alguma chamada que diga exatamente para o meu cliente o que é que ele tem que fazer. Eu trabalhei com alguns influenciadores que são youtubers e é incrível a diferença que dá um vídeo que o cara pede o like no vídeo e pede o comentário para aquele vídeo que o cara não pede. Às vezes, o mesmo vídeo, com essa simples modificação, pode decaduplicar, ou seja, multiplicar por 10 o nível de likes e comentários. Então, quando o youtuber vai lá, gostou, deixa um joinha, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, e o que ele está dizendo é dando uma ação para o cliente fazer. Então, quem vai, às vezes, lembrar de língua portuguesa na escola, quando a professora ensinava os tipos de pontuação, ponto, vírgula, exclamação, interrogação, quase sempre a exclamação era vinculada a alguma propaganda ou alguma chargezinha. Por quê? Porque a exclamação é ordenativa, é um imperativo. Eu estou dizendo para o meu cara o que é que ele tem que fazer. Então, é exatamente isso. Toda campanha publicitária tem que dizer para o cliente o que é que ele tem que fazer. E eu preciso ordenar isso para o meu leitor. Eu preciso ordenar isso para o meu público-alvo. Trouxe aqui, então, só alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que eu falo rápido aí, não sei se eu estou atropelando as ideias de vocês. Tudo bem? Tranquilo? Não, é tranquilo, né? Tudo jóia também por aqui. Então, fechou. Então, vou tocar o barco aqui. Gente, eu passei bem rápido toda a estrutura da cópia. Eu vou deixar esse slide depois com vocês, para vocês darem uma lida com calma e tudo. Eu não queria perder muito tempo lendo a cópia e tudo mais, mas mais mostrar para vocês as etapas que a gente tem aqui. O que é importante? Facebook, Google, Taboola, Outbrain, qualquer plataforma que vocês forem utilizar para rodar um advertorial,
eles vão ter as suas regras, que as suas regras são... Eles são os donos do parquinho, então a gente tem que seguir as regras deles para poder jogar. O que é que a gente tem notado, o Guilherme sabe disso muito melhor do que eu, quanto mais real for a nossa copy, quanto mais fidedigna, quanto mais documentada for aquilo que a gente estiver apresentando, mais chance aquilo tem de ser aprovado em qualquer uma dessas plataformas, e mais do que isso, mais fácil também a gente tem de converter o nosso leitor. Lá atrás, se você pegar 2015, quando saiu os primeiros Native Ads, 2016, 2017, os primeiros encapsulados, quando você tinha esse cenário, você tinha uma chuva de processo e uma chuva de conversão. Você pegava a foto de qualquer atriz, colocava do lado de uma cápsula, o leitor acreditava, comprava aquele produto e achava que era uma verdade. Aí aquela atriz processava, ganhava 10, 20 mil reais, mas o cara tinha faturado milhões vendendo, sabe? E aí aquilo tudo gerou um boom. E isso gerou um amadurecimento tanto de quem escreve, de quem produz os advertoriais, das empresas que fazem hoje campanhas com contrato de direito de imagem e tudo mais, quanto do próprio consumidor final, que é aquele cara que está comprando aquele encapsulado, né? Então, isso amadureceu tanto o mercado consumidor quanto o próprio mercado anunciante. Então, hoje, não é só por uma questão de ser aprovado por essas plataformas, mas uma questão também de ser algo que você vai realmente passar pelo crivo lógico do nosso leitor. Até porque o leitor hoje, quase tudo, ele olha com um olhar de desconfiança. Quase tudo é fake news, quase tudo, em todo contexto, é um ambiente de discussão. Basta vocês verem o quanto cresceu nos anúncios, vocês olharem anúncio em rede social, quanto cresceu o engajamento de carinha de raiva, de carinha de haha nos comentários, de gente que fica discutindo sobre o produto. Eu travei? Não? Então, beleza. Não. Gente que fica ali discutindo sobre o produto nos comentários, dando hate nos anúncios, isso tem crescido cada vez mais, porque as pessoas têm cada vez mais amadurecido, encontrado esses problemas, e até o que é verdadeiro, as pessoas muitas vezes criam resistência, né? Se algum de vocês anunciasse um faturamento de vocês, por maior ou por menor que seja, eu tenho certeza que alguém iria desacreditar, mesmo sendo real. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande nesse sentido. Eu trouxe aqui algumas dicas extras, que é algo que pode, então, minimizar esse problema que vocês podem enfrentar. Toda vez que vocês forem trazer uma autoridade, e quando eu estou falando de autoridade, é uma autoridade que vai ali, um especialista que vai falar sobre o seu produto, que vai analisar o seu produto, cita o nome completo desse cara, se possível, onde esse cara trabalha, foto desse cara e o número do conselho de classe dele. Se for um médico, nome do médico, onde esse médico trabalha, CRM dele. Isso tudo vai dar muito mais credibilidade para o seu advertorial e vai fazer com que também a plataforma possa ali, então, aprovar ele sem muitos problemas. Então, citar com maior caracterização possível quem é essa autoridade, e se tiver um conselho de classe, melhor ainda. Conselho Regional de Fisioterapia, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, um farmacêutico, por exemplo, para falar de um encapsulado, né? Sei lá, um segurança de trabalho, fazer um EPI, um equipamento de proteção individual. Tudo que vocês tiverem um conselho de classe, é muito mais fácil documentar que aquele depoimento é real, que aquela análise é real, isso ser aprovado pelas plataformas de anúncio e você ter ali um argumento de autoridade muito maior sobre o seu leitor, sobre o seu potencial cliente. Vai trazer uma celebridade para o seu advertorial. A gente teve um problema recente disso, passei para o Guilherme tentar resolver junto com a gerente lá no Tabula. Contrato de direito de imagem. Pô, o cara tem o contrato de imagem, tá lá no rodapé listado, ele cita tudo e mesmo assim o Tabula não deixa rodar. E a gente tentar ali da melhor maneira possível documentar isso para que esse texto seja aprovado, rode, sem muitos problemas. Você tem o direito de imagem sobre determinadas fotos? Usem só aquelas fotos. Não vai no Instagram da celebridade, cata qualquer foto dela de biquíni e põe naquele anúncio, porque isso também vai te dar problema mais para frente, beleza? Estudos científicos. Muito cliente, ele bola tudo e não consegue achar estudos científicos. Duas plataformas que vocês podem utilizar para encontrar estudos científicos que baseiem
principalmente se você estiver trabalhando com cosmético, encapsulado ou qualquer coisa nesse sentido. A Cielo e a PubMed. Só jogar isso no Google, eles têm lá os seus buscadores por palavra-chave, coloca o item da fórmula que você tem no seu produto, vocês vão achar produtos, por exemplo, sei lá, magnésio ajuda no combate ao tabagismo. Desculpa usar toda hora de exemplo, viu, Lucas? Mas Tá suave, é aula. Aí eu pego lá o magnésio, jogo ali no Cielo, tento achar estudos. O Cielo me dá até a opção de eu trabalhar palavras-chave diferentes. Eu quero que no mesmo estudo científico tenha tabagismo e magnésio. Ele vai me dar estudos internacionais, às vezes, que estão falando sobre aquilo, e eu vou colocar aquilo no rodapé do meu produto. Por quê? Porque eu tenho um estudo científico atestando que parte do composto que tem no meu produto ajuda no combate ao tabagismo. E pronto. E você vai encontrar, porque essas farmácias ou esses laboratórios, essas indústrias que estão produzindo o seu encapsulado, o seu produto, estão fazendo com base em estudos que existem anteriores. Então, você vai encontrar esses estudos. E isso, claro, se o próprio fabricante não passar isso para você. Mas é uma plataforma para você encontrar. Uma outra que aí é só para estudos médicos, é a PubMed. Então, é entrar ali na PubMed, pesquisar estudos, aí na PubMed são estudos internacionais, vocês vão encontrar ali quais são a comprovação científica de que algo realmente funciona. E aí, você vai linkar isso no rodapé do seu advertorial, lá no seu anúncio do Taboola. Então, gente, eu vou voltar aqui só para a gente rever a estruturinha. Então, o que é importante a gente ter na nossa cabeça? Toda copy, ela precisa de uma estrutura norteadora. A estrutura norteadora que eu utilizo aqui é a G de SOIA: gancho, dor, solução, objeção, escassez e ação. Gancho, tudo aquilo que vai fazer com que o leitor tenha interesse em continuar lendo. Vai fazer com que ele pare ali. Vai fazer com que eu tenha a atenção dele. Que eu sequestre a atenção dele para que ele tenha interesse de continuar ali comigo. Dor. Dor vai gerar empatia no cara. Pô, eu sinto dor igual esse cara. Eu tenho esse mesmo problema. Eu sei que isso existe. E eu vou bater nessa dor para que o cara sinta que ele precisa resolver isso da maneira mais rápida possível. Vou colocar ele numa encruzilhada. Poxa, eu vou viver com essa dor pro resto da vida ou vou buscar uma solução que vai tirar essa dor, mas vai gerar uma pior? Chegou nessa encruzilhada, apresenta uma solução. E essa solução tem que ser lógica, tem que fazer sentido na cabeça do meu leitor, né? E mais do que isso, eu vou depois apresentar que essa solução lógica pode ser comprada por meio do meu produto. Fiz isso, o cara vai criar um monte de objeção na cabeça. Será que é verdade? Será que funciona? Amanhã eu volto para ver. Eu preciso destruir todas essas objeções. Eu preciso dizer para o meu cliente, funciona assim. Se tiver aprovação na Anvisa, tem aprovação na Anvisa. Se tiver um médico falando que funciona, põe um médico falando que funciona. Se tiver um profissional aí de qualquer área que faça sentido com o produto que você vende, seja um curso online, um PLR, um produto de drop, sei lá o que cada um de vocês comercializa, coloca esse especialista para quebrar essas objeções e gera escassez. Compra agora, cara. Você não pode perder essa chance. Esse desconto é agora, ou esse preço é agora. Esse produto eu não vou ter para sempre. Tenta mostrar para o cara que ele é raro, urgente e exclusivo. Não é para todo mundo. É para você que está com esse problema agora, que precisa resolver isso agora. Fiz isso tudo na cabeça do meu cara, diminui a objeção, gerei escassez, eu vou lá e dou o tiro de misericórdia. Bom, agora você sabe, você tem caspa, vai até a farmácia e compra Medicasp. É isso, é dizer para o meu cliente, o que é que você tem que fazer agora, meu irmão? Você quer resolver esse problema? É isso. E vídeo de vendas, que é outra forma de estruturar a nossa copy, normalmente a gente termina dando duas opções para o cara. Agora você tem duas opções. Continuar do jeito que está, ou tentar fazer sozinho, ou vir aqui com o Guilherme, Dr. Native Ads, para resolver o seu problema, pegar na sua mão e fazer você ter sucesso no Taboola. Então, isso ali é uma forma de duas opções para o cara. Beleza, você continua do jeito que você está, tenta fazer sozinho, ver o que acontece, ou vem com quem sabe, aproveita essa orientação e tem o resultado que eu estou dizendo que você pode ter. E aí sim, você tem uma oferta para o cara de dizer o que é que ele tem que fazer. Então, aí a gente tem as nossas dicas finais, né? Então, busquem profissionais que tenham um conselho de classe, isso vai dar mais autoridade para vocês e vai fazer com que as plataformas facilitem aprovar e não derrubar esses anúncios.
Se for utilizar uma celebridade, faz um contrato de direito de imagem, deixa esse contrato com um link no rodapé, que você vai abrir, vai estar ali o contrato assinado, qual imagem você pode usar, o que você pode falar, por que você pode falar e tudo mais. E os estudos científicos que dão validade, principalmente se o seu produto é um cosmético, um encapsulado ou um medicamento, ou um produto de saúde de um modo geral. Você vai precisar de estudos científicos que digam que aquilo é real, que aquilo funciona. E o que eu falei lá atrás, cuidado com essas ofertas de solução única. Tomou, curou. Não existe. Nunca usem a palavra cura. Não tem muitas doenças, diabetes não tem cura, mas você vai diminuir o índice glicêmico do cara. E se ele fizer o exame, é como se ele não tivesse. Vai melhorar a vida dele, vai fazer com que ele não perca uma perna, não fique cego de um olho, que são as dores que o cara tem, que ele possa, às vezes, escapar e comer um docinho porque ele está medicado. Tá? Mas eu não posso dizer que vai curar a diabetes dele, porque não existe cura para isso. Porque cura seria se eu tomasse e resolvesse o problema, nunca mais eu tivesse. E isso não é real na maioria dos problemas e na maioria das ofertas que a gente vê por aí, que além de não passar credibilidade, porque o mercado cada vez é mais maduro, as plataformas também não vão rodar esses anúncios, vão derrubar vocês. Se vocês têm uma estratégia de fortalecimento de marca, de criar uma marca que vai sobreviver ao longo dos anos, isso também vai destruir a marca de vocês, e aí vocês vão virar um enganador de salto curto. Toda vez, eu já tive cliente que toda vez ele tinha que mudar o nome do rótulo dele porque ninguém mais queria comprar aquele produto. E aí ele mudava o rótulo, fazia remarketing para quem tinha comprado o anterior, para ele conseguir vender de novo para o mesmo cara, porque ele não conseguia fidelizar. Porque o produto era ruim, a oferta era boa, mas o produto era ruim, e aquela escassez era falsa, os argumentos eram falsos, o cara voltava lá, o desconto ainda estava lá, então ele fala, pô, já fui enganado uma vez, eu não vou ser enganado de novo. Aí o cara tinha que ir lá, trocar o rótulo dele, anunciar de novo para tentar vender. E aí é um negócio que vale a pena? Eu acho que não. Então eu acho que vocês precisam ter essas questões sempre em pauta por vocês, porque eu acho que é melhor um anúncio que vai sobreviver por muito tempo, um negócio que vai sobreviver muito tempo, do que ficar vivendo de pequenos jogos curtos, pequenos saltos de galinha, achando sempre aquela solução naquele momento, que vai resolver agora. A não ser que seja a estratégia de vocês, mas eu especificamente acho que não é um negócio mais sólido ao longo do tempo. Pessoal, eu vou agradecer a paciência, a atenção de todos vocês. Eu sei que eu falo muito rápido, mas eu queria passar o máximo que desse nessa quase uma hora de papo com vocês. Eu vou abrir para dúvidas. Eu tenho um compromisso só às 8h40, então às 8h30 por aí é o que eu consigo ficar aqui, mas eu estou aberto para a gente tirar dúvida, bater um papo. O Guilherme também pode mandar meu contato para vocês. Vou mandar esses slides para que vocês possam também ter isso em mãos. Tem o meu e-mail aí abaixo para que qualquer dúvida também a gente possa ir conversando. E eu vou abrir, pedir desculpa se foi muito atropelado, foi muito rápido, mas é que eu queria passar tudo que desse nessa uma horinha. Tá bom, gente?